Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cristine da Confio, do Instagram @tramasconfio, e esse é o vídeo de apoio da Luva Amores. Bem, aqui eu fiz o meu punho com 18 carreiras de 6 pontos baixos nessa direção, né? 6 pontos baixos pegos pela alça de trás, então conforme você vai virando, você vai pegando sempre a alça de trás do ponto e ele dá esse efeito canelado. Fiz a emenda, a costura dele com pontos baixíssimos, subi 3 correntes e fiz 27 pontos altos aqui ao redor. Então, você divide ao meio e vai colocando, não tem lugar de ponto aqui na lateral, né? Porque é a lateral do ponto, então você vai colocando, vai distribuindo mais ou menos para que fique harmonioso. Eu vou fazer o fechamento aqui com o ponto baixíssimo, mas já com a cor rosa, que é a cor que eu vou fazer os meus corações. Então, puxei aqui, já fechou, dou uma estranguladinha com fio marrom para que esse ponto fique bem justinho. E aí, aqui eu vou subir 3 correntes, depois a gente vai arrematar todos esses fiozinhos soltos, tá? E nesse mesmo pontinho aqui, nessa mesma base de onde eu tirei as minhas correntes, eu vou laçar, vou inserir. Fiquei com 3 na agulha, solto metade. A gente não vai fazer o ponto alto até o final, porque a gente precisa de pontos altos fechados juntos. Então, eu vou fazer o segundo, sem terminar aquele lá. Aqui, fechei. Agora, eu fecho tudo junto, certo? As 3 correntes simbolizam o terceiro ponto. Vou fazer 3 correntes de separação, levemente soltinhas, né? Não façam apertadas. E aí, eu pulo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de base. No 7º, eu laço e vou colocar 3 pontos altos fechados juntos, que é... Faço o ponto pela metade, laço, começo um novo ponto alto, solto metade, laço, começo um novo ponto alto, solto metade. E aí, fiquei com 4 linhas na agulha, vou soltar tudo de uma vez para fechar todos eles juntos, formando essa pequenina pétala. Vou fazer 2 correntes, também não façam muito justas, tá? De separação, e vou fazer novamente outra pétala dessa pegando no mesmo lugar. Então, aqui 1, 2 e 3. Agora eu solto todos e tenho aqui o meu coração. Ele vai ficar mais visível quando a gente fizer as próximas carreiras, tá? Faço, então, 3 correntes mais soltinhas, separando um coração do outro e sempre 2 correntes no meio do coração. E vou repetir esse processo. Aqui, a gente tinha feito metade da pétala do coração, né? Meio coração, agora a gente vai fazer a outra metade pegando aqui no mesmo ponto de base, tá? Faço as 2 correntes que ficam no meio do coração e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio e agora eu vou deixar ele aqui de lado. Arremato ele e deixo ele aqui para dentro quietinho, que a gente vai continuar agora com o marrom. Então, aqui eu fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer 2 correntes, e aqui, naqueles pontos, aqueles 6 pontos que a gente deixou, eu vou usar os 2 centrais, então seria o terceiro e o quarto, para fazer 2 pontos altos, um em cada. Só que eu não vou embutir isso daqui, eu vou deixar ele para fora. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, no terceiro,
eu faço o ponto alto e no quarto também ponto alto. Isso aqui vai ficar por dentro, solto, tá? A gente não vai usar. Faço 2 correntes, no próximo eu coloco um ponto baixo, né, no meio do coração, 2 correntes, e aí novamente aqui 1, 2, 3, na terceira eu coloco o meu ponto alto. E na quarta. Sem pegar aquela parte de trás. Por quê? Se a gente pegar essa parte de trás, isso daqui tende a ficar muito aparente, né? Ele tende a ficar... aparecer muito mais, a vir mais aqui pra frente, sabe? Se a gente prende ele aqui perto. Então, eu preferi deixar ele solto, tá? Na próxima carreira, para funcionar direitinho esse padrão, a gente vai fazer 27 pontos altos, como a gente fez aqui embaixo, e aí mais as 3 correntes, né? Só que tem um segredinho, então eu fiz aqui as 3 correntes, vou fazer no ponto baixo, o primeiro ponto alto. Aí aqui são 2 correntes de separação que a gente fez, então são 2 pontos altos. E aqui, onde são os 2 pontos altos de baixo, a gente vai pegar, mas vai pegar junto com aquele rosinha, lembra? Que a gente deixou para trás? E vamos prender ele aqui. Então, eu faço o meu ponto alto normalmente, mas eu prendo o cor-de-rosa ali. Com isso, a pétala vai ser puxada para cima e vai formar melhor o desenho do coração. Aí aqui só a gente faz só nas correntes. Então, são 2, 1 no ponto baixo, 2 nas 2 correntes. E aqui os 2 pontos altos segurando o rosinha junto. Então, eu coloco ele em cima da minha agulha, que aí eu consigo conduzir ele por dentro da trama que eu tô formando. Bom, aqui eu fiz uma carreira com rosa, uma com amarelo e outra com rosa. Como essa altura aqui é a altura que eu quero colocar o meu dedão, então eu vou fazer nesse último coração aqui, onde eu teria que colocar aquelas 2 correntinhas, né, de separação. Na verdade, eu vou colocar 6, porque é a medida que fica boa para o meu dedão, para essa parte aqui do meu dedão. Mas você mede aí no seu o que fica confortável, ou da pessoa que você estiver fazendo. Então, aqui, em vez de 2, eu vou colocar 6 correntes. E vou fechar com ponto baixíssimo, porque é o último. Vou cortar o fio rosa. E vou arrematar. Aí ele vai ficar da seguinte maneira. Aqui. A gente vai colocar, depois a gente arremata todos esses fios e a gente vai colocar o dedão neste buraco, então, tá vendo? Agora a gente vai continuar as carreiras, então aqui eu vou fazer aquelas carreiras de ponto baixo, 2 correntes e 2 pontos altos, e volto para mostrar para vocês. Bom, aqui eu fiz a mesma coisa nas outras carreiras, né? Então, um ponto baixo, 2 correntes e 2 pontos altos. Porém, naquelas 6 correntes do dedão, eu coloquei 6 pontos baixos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela carreira que é só de ponto alto, mas quando chega aqui, eu vou fazer diminuições. Então, eu vou fazer 5 diminuições. Então, vamos lá.
Então, eu tenho aqui as 3 correntes e aí eu vou fazer uma diminuição de 5 pontos para virar 1. Para não ficar muita coisa, eu não vou fazer os 5 todos juntos. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto pela metade, né? E o segundo ponto alto pela metade e fecho. Igualzinho que a gente fez aqui, que a gente fecha tudo junto, mas eles não estão no mesmo ponto de base. Aqui a gente coloca em pontos diferentes. Então, aqui eu coloco nesse ponto, depois eu coloco no outro ponto e no próximo ponto. Então, ali eu fechei 2 juntos, aqui eu tô fechando 3 juntos. Pronto, a gente tem a diminuição e com isso a gente tem agora o mesmo número de pontos que a gente tinha antes do dedão. Só que agora a gente tem o buraco do dedão aqui. E aí eu vou continuar, então, fazendo aqui os meus pontos altos pela carreira toda. E volto aqui para mostrar para vocês. Bom, esse aqui é o nosso lado avesso. Então, eu já arrematei todas as pontinhas. E aqui é o nosso lado direito. A finalização eu fiz com ponto baixo. Então, aqui eu fiz a carreira do amarelo, fiz aquela carreira do marrom e depois a outra carreira do marrom. São 2, né, que a gente faz entre os corações. Então, eu fiz aqui 2 carreiras de marrom. Então, aqui eu terminei com todos os pontos altos e finalizei com pontos baixos, pegando só na alça de trás, que deu esse detalhe aqui, tá? E a nossa luvinha ficou assim.